Joia, bora. Tudo bem, então. Esse Instagram aqui, ao contrário do Jojo Ilustra, foi criado para eu passar umas dicas legais e técnicas sobre pintura em parede, certo? Então, deixei o Jojo lá, que era mais produtos, e vim para cá para a gente fazer uma troca mais legal. Todo mundo aqui acho que me conhece, mas quem não conhece, sou Joana, aquarelista e muralista, não tenho formação acadêmica e é sobre isso que hoje eu vou conversar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Desde que eu me entendo por gente, que eu desenho, adoro pintar, adoro tudo que tem a ver com cores. E minha infância foi muito marcada com isso. Minha memória de infância é essa, né? Eu me lembro que eu esperava a semana inteira pela aula de artes do colégio. Era a aula mais legal, né? Eu me lembro que era o momento da minha semana na escola, era a aula de artes. Por que que a aula de artes é legal? E não devia ser só legal para mim não, devia ser legal para todo mundo que tá aí, né? Ela era legal porque a arte deixa a gente se expressar, deixa a gente ser quem a gente quer ser, deixa a gente não seguir regras, pelo menos a princípio a essência seria essa, né? E eu encontrei isso nas minhas aulas de arte na escola. Se você tem um bom professor, ele passou isso para você, né? Porque a gente quando é criança e a gente começa a pintar, geralmente vem alguém que faz assim, olha, não pinta aí não, pinta aqui dentro do traço, você está pintando fora do desenho. Nossa, mas você pintou a cabecinha desse boneco de roxo, né? Esse céu aqui não é verde. E isso vai minando a nossa criatividade. Desde que a gente nasce, todos somos seres criativos. Todos temos habilidades criativas, alguns mais artísticas, outros não, né? Claro que existe aptidão, né? E ao longo da vida isso vai se esvaindo por conta da sociedade, por conta da correria, por conta da maneira como funciona a educação da gente nas escolas, né? Muitos de vocês tiveram aulas de arte até mais velho e acredito que a maioria não, né? Temos um ensino bem defasado, então que na verdade é cultural, né? No Brasil damos pouca importância à arte, somos um país com muitas carências e que temos pouco para a arte, né? Então, na minha infância, minha mãe pintava, sempre pintou, sempre deu aula de pintura e eu também crescia na minha casa com muitas tintas, vendo aquele universo, aquela coisa maravilhosa e quase que intocável, né? Que era emprestado. Aos poucos eu podia usar com moderação. Estava ali, quase que um cachorrinho olhando para o galeto da padaria. Mas aquilo sempre me fascinou muito, muito, né? E minha mãe, como gostava muito de pintura, tinha uma coleção de uns livrinhos bem pequenininhos, que para criança isso é assim, incrível, né? Coisinhas pequenininhas, com letrinhas pequenininhas. Dos mestres da pintura, chamava. E tinha todos os maiores pintores da história da arte, claro, né? Mais antiga, né? Era Van Gogh, Goya, Rembrandt. Então eu ficava abrindo aquilo e olhando aquelas coisas maravilhada, tendo plena consciência de que eu jamais seria um deles, né? Tiziano. Mas como aquilo mexia comigo, como aquilo era incrível, né? E como era aquilo que eu enxergava para minha vida. E os anos foram passando e quem está aqui e que se dedica à arte e que por algum momento parou de pintar e voltou, porque a arte é cíclica na vida da gente, né? Quem é artista sabe que são altos e baixos. A gente passa por períodos muito criativos, que a gente desenha muito, que a gente pinta muito, e outros períodos que se afasta da gente, né? Tem muito a ver com o humor, tem muito a ver com o estresse.
tem muito a ver com tudo isso. E assim foi, né? Períodos desenhando mais, períodos desenhando menos. Eu desenhava muito aqueles bonequinhos da Warner Bros. E Disney. E esses, né? Era o que tinha, porque não tinha internet. Não tinha, né, celular, smartphone. Então, assim, era o que a gente conhecia. Era o desenho que passava na televisão, era o que chegava, né, que eu ganhava de parentes ou de coisas, era o que eu reproduzia. E era assim, copiando, praticando, porque a gente só aprende praticando. Dom é dom, mas sem prática ele não é nada, né? Tem que praticar. E assim foi indo. Quando eu fiquei um pouco mais velha, que acho que minha mãe notou que eu já estava desenhando melhor e que eu realmente tinha interesse naquilo, ela comprou um material de desenho bem bacana para mim, com uns lápis muito legais, e comprou, vieram umas revistas que ensinavam assim a desenhar bocas, olhos, narizes, e eu ficava praticando aquilo incansavelmente, sabe? Desenhando. E aquilo ali pra mim foi meio que um divisor de águas, assim, né? De um amadurecimento no desenho, né? E aí minha mãe, meus pais se separaram e eu fiquei morando com a minha mãe. E assim, como minha mãe sempre é uma pessoa que vibra e que incentiva, e o meu pai era macho castrador, minha mãe deixou eu pintar as paredes do meu quarto. E eu tinha acho que 17 anos, 16, 17, e ela me deu uns carvões para desenho e eu pintei a parede inteira do quarto, desenhei tudo. Posso desenhar, mãe? Pode, desenhe, minha filha, o que você quiser. E aquilo ali para mim foi o máximo. Eu me encantei com aquilo ali. E eu tava na beira de fazer vestibular, né? Porque eu tinha 17 anos, então, e meu pai a vida inteira disse, porque na minha família não tem nenhum artista, precisa ter um artista. Aí eu peguei o mote, né, disse agora. Aí disse, Joana vai fazer o quê no vestibular? Artes plásticas. Jamais artes plásticas, nunca você vai morrer de fome. Essa é a realidade do artista no país que a gente vive. Eu ia morrer de fome, muito provavelmente eu ia, entendeu? Porque eu ia fazer o quê? Naquela época a gente não tinha internet. Assim, a internet estava chegando, né? Hoje em dia você tem Instagram, que você promove, que uma pessoa do outro lado do mundo sabe quem você é, que curte suas coisas. Mas naquela época não era assim, né? A gente não tinha toda essa tecnologia, a gente não tinha essas canetas, essas coisas maravilhosas. Não chegava, entendeu? Principalmente aqui em Recife, né? Porque eu nasci no Rio e vim morar em Recife e não chegava. Hoje em dia tudo tem, né? Ainda é difícil, né, Carlinha, de encontrar material aqui, mas tem bastante coisa já, né? Mas naquela época não tinha. E aí, você não vai fazer artes plásticas, vamos colocar essa menina fazer um teste vocacional. E lá fui eu pro danado do teste vocacional, com uma psicóloga, fiquei lá nem sei quanto tempo, meses com ela, certo? E qual foi o resultado do teste vocacional? Artes. Música, para piorar a situação, música, artes, e aí para melhorar um pouquinho o meu lado, publicidade, né? E aí lá fui eu fazer publicidade, porque era a única coisa ali possível que eu não morreria de fome. Fui fazer a faculdade de publicidade, que dura 4 anos. Muito computador, muito programa de Photoshop, né? Fiz um curso de web design nesse tempo também, paralelo. E como minha criação, ela é uma criação muito manual, muito de papel, muito de tinta, né? Ela foi parando, foi se esvaindo. E eu fiquei nessa história tecnológica da faculdade. E parei de desenhar. Parei mesmo de desenhar. Minha faculdade foi praticamente 0 desenho. E eu não percebi que isso estava acontecendo. Que toda essa informação tecnológica estava minando meu processo criativo, né? E quando eu me formei em publicidade, aí o que foi que aconteceu? Meu pai disse, o que é que vai acontecer?
vai morrer de fome. Publicidade não vai dar aqui, né? Em Recife você não vai fazer publicidade. E lá fui eu fazer o quê? Concurso público. Estudei 3 anos para passar no concurso. Passei no concurso que não tem nada a ver com nenhuma das áreas, nem publicidade e nem artes plásticas, nada. Casei, tive filho, me separei e voltei a desenhar, porque é muito estado de espírito e a solidão me deixa sempre muita vontade de desenhar. E eu comecei a ficar muito tempo sozinha, minha filha era pequenininha, dormia, eu ficava muito sozinha. E eu voltei a desenhar muito. E num desses desenhos, lá no meu trabalho, como nada na vida da gente é por acaso, veja, né? O caminho ele vai desvirtuando e tem uma hora que ele coloca você de volta. Um amigo meu que disse assim, Joana, se desenha muito bem, vamos fazer Instagram para colocar os seus desenhos? Aí eu, que meu desenho? Quem é que vai querer ver isso? Meu desenho? Ninguém vai querer ver meu desenho, né? Ele, não, vai querer, claro que vai querer. Vamos colocar o seu desenho aqui, você vai desenhando e a gente vai postar aqui, eu vou fazer o Instagram pra você. Eu disse, menino, mas eu nem tenho Instagram, não sei mexer nessas coisas. Não, vou fazer, vou colocar você. Tá certo. Fez no Instagram. Comecei a colocar meus desenhos lá. E eram desenhos assim, sem a menor pretensão. Quase sem nenhuma técnica, porque eu estava muito enferrujada. E eu nunca tinha estudado, né? Eu sou muito autodidata. Então, teve um delay muito grande na minha fase adulta, né? Sem desenhar. Então, desenho é prático. E aí eu comecei a praticar. E aquilo foi me estimulando muito. Eu fiquei muito empolgada, né? E as pessoas começaram a me seguir, começaram a gostar. E eu comecei a pintar cerâmica primeiro. Cerâmica. Para postar, para mostrar, e as pessoas começaram a gostar e foram comprando. E a minha casa estava muito branca, com a parede muito branca. E eu resolvi que eu ia comprar aquelas canetas Posca e ia desenhar umas flores na minha casa. Bem coloridas, para acender e trazer as flores para dentro. Porque eu adoro flor, adoro planta. E estava sentindo essa necessidade. Desenhei a parede inteira, não tenho medo nenhum mais de errar, não tenho medo, comprei, danei a mão na parede de casa, certo? Sem a menor dó ou dúvida, fui desenhar a parede inteira. Não mais que o suficiente, desenhei a parede do corredor. Depois disso, fui desenhar a parede do outro quarto, né? Aí, conclusão, fiquei sem parede. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Que não tem mais parede na minha casa, né? Como é que eu vou oferecer para fazer parede na casa das pessoas? Eu preciso saber fazer parede, dominar e preciso treinar. Aí fui fazer a parede da casa da minha mãe, fiz a parede da casa de uma amiga, aí fui colocando no... Pois é, a gente vai tentando. Aí eu colocava nos grupos, vê? Eu chegava do grupo e fazia, aí galera, alguém tá querendo assim uma parede nova na casa? Eu faço, numa boa, não precisa nem dar o material. Aí algumas pessoas iam aceitando, outras acho que meio que duvidavam de mim, ou não sei, né? E aí assim fui pintando a parede da casa de amigos, né? E quem tem amigo tem tudo. E dessas pinturas das casas dos amigos... Aí foi crescendo e as pessoas foram me chamando para poder pintar na casa delas e eu fui desenvolvendo algumas técnicas, né? E fui pegando o jeito, estudando mais. E aí, depois acho que uns 3 anos, veio a quarentena. E eu estava sentindo muita necessidade de pintar, porque a quarentena deixou, na verdade, acho que todo mundo... né, com a necessidade de aprender algo novo e de estimular a criatividade, liberar algumas emoções. E a arte é isso, né? Ela ajuda você a libertar o que tem dentro de você, ela democratiza os sentimentos, né? Então, eu fui partir para aquarela. Aí eu disse, vou fazer aquarela, porque a aquarela eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer hora na minha casa, já que as paredes já estavam todas pintadas e estava tudo fechado.
E eu estava sem poder ir na casa das pessoas, pintar a casa das pessoas. E aí com as aquarelas, eu comecei a fazer alguns cursos online, né, específicos para aquarela, e fui aprendendo algumas técnicas e fui levando isso para a parede, na verdade, porque é muito difícil de achar um curso de parede. Então, eu tinha que reunir tudo que eu tinha, todo o conhecimento, tudo que eu ia aprendendo, fui reunindo para poder aprimorar isso. E aqui chegamos, né, no Instagram, Pintando Murais, que a intenção é eu dividir esse meu conhecimento, humilde conhecimento, com vocês, colocar conteúdos aqui legais, mas assim, conteúdo mesmo, entendeu? Que seja um negócio que vá fazer você aprender alguma coisa, tá? Eu não quero ligar uma live aqui e ficar só batendo papo, tá? Hoje foi um papo para vocês me conhecerem, para ver quem eu sou, né? Mas depois não vai ser mais assim. A gente vai começar a postar, fazer lives, provavelmente semanais, às segundas. E quinta-feira a gente vai começar a colocar conteúdo no YouTube. Deve estar o linkzinho na bio aí. Se você quiser acompanhar, ativa o sininho, acho que é assim. Que aí vai chegar uma notificação para você dos conteúdos lá no YouTube. E assim, é muito, muito, muito importante que você fique aqui, você que quer ter esse conteúdo, você que quer trocar, você que está disponível, que parou de desenhar, quer voltar a desenhar, você que gosta muito de desenho, que já desenha em outras superfícies e você quer aprender a desenhar pintura. Oi, André. Foi difícil. É bem difícil. E assim, o que é mais difícil na arte, que eu acho que as pessoas acham que você tem um dom. E que pronto. Acordei, sou linda, tenho um dom, botei minha roupa e vou sair, vou pintar. E não é assim. Você tem um dom, mas um dom sem prática, sem estudo, sem aperfeiçoamento, você não vai conseguir fazer. E eu acho que por isso que a arte é muito subjugada, porque as pessoas acham que se você tem um dom, é fácil, é simples, e eu vou chegar e vou fazer um negócio. E não é assim, né? Não basta ter o dom, você tem que praticar e tem que estudar. E para a parede é muito difícil você reunir esse conhecimento, porque não tem, por exemplo, até se eu tivesse feito faculdade de artes plásticas, não tem essa cadeira na faculdade, como pintar parede, né? Você vai aprender a pintar com tinta acrílica, tinta óleo, aquarela. Mas aprender a pintar a parede, não. Você tem que usar conhecimentos de outras áreas, de outras coisas, para poder fazer isso. Dani, não é caro. Assim, claro que as canetas são um pouco caras, mas elas duram muito, certo? Essas canetas de desenho têm uma durabilidade muito grande. E eu comecei assim, eu comprava uma de uma espessura preta, aí uma grossinha preta. E aí eu resolvia que eu ia comprar uma branca. Pronto. E eu fazia assim, os potinhos de tinta. Eu fui comprando todos os pequenininhos, porque para mim era mais interessante eu ter uma variedade muito grande de cores, com que eu pudesse trabalhar, e elas rendem muito as tintas, do que os potes grandes. E assim, para a parede, a gente não precisa de papel tão caro. Não é uma aquarela. A gente vai fazer um rascunho na parede, né? O pincel da parede, eu não posso pegar um pincel super caro e botar na parede, que eu vou estragar meu pincel. Então, assim, são os pincéis de parede, de pintura de parede, rolo, né? Então, assim, não são tão caros como os outros materiais. Rafa, eu tenho muita gente que eu me inspirei. Nossa, até difícil falar. Eu gosto muito da Pri Barbosa. Eu gosto muito do Van Gogh, pra mim é o máximo. Do Dom, que inventou, na verdade, pintura de parede lá na década de 40, que a gente acha que é uma coisa super atual. E ele pintava todos os hotéis de Nova York, famosíssimo. E eu acho que, na verdade, a inspiração, ela vem no dia a dia da gente, vem em tudo.
Vem na música, vem na leitura, vem no estado de espírito. Ele é o máximo, né? Pra mim ele é imbatível. A história de vida dele é maravilhosa. E eu acho que tudo isso, o ser humano que a gente se formou hoje, como a gente vive a nossa vida, são experiências e que influenciam na arte da gente, no criar. Né? Se a gente vai com o olho aberto, prestando atenção em todas as coisas do nosso dia a dia, numa estampa, num colorido, num formato, em qualquer coisa, isso vai compor a nossa arte de alguma maneira, né? E não se iluda, assim, não é tudo original, não é tudo novidade. Alguém já viu aquilo ali em algum lugar, alguém já fez aquilo ali alguma vez, né? E a gente vai fazer coisas que tenham a ver com a vivência da gente, né? E não pode ter medo de fazer, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de criar. E é no erro que a gente acerta, é no erro que a gente aprende. Gosto muito, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, gente, mais alguma dúvida de como vai funcionar? O que é que mais eu posso falar aqui que vocês queiram saber? Alguma pergunta a respeito de planta? Porque, na verdade, esse Instagram, né, ele vai ser para pintar os murais, mas vai ser muito focado em plantas, em flores, porque eu gosto muito. Eu acho que até com a quarentena, muita gente, né, que não tinha plantinha em casa, agora tá com a casa meio selva, né? E foi trazendo o verde para dentro, foi trazendo as plantas para dentro, as flores para dentro. E eu acho que decora, porque a parede ela é uma decoração do ambiente, né? Acho que traz leveza e traz um respirar para dentro de casa, né? Então, vai ser basicamente, como eu desenho muita parede com flor, muita botânica, é o meu tema preferido. Então, vamos trazer isso pra cá também, tá? Vou encerrar então, tá, gente? Um beijo. Tchau, tchau.